Olá, meu amigo, olá, minha amiga, sejam todos bem-vindos a mais um BBF Cast, básico bem feito, gestão de riscos, controles internos, processo, a governança como um todo, ali da sua empresa, qual que é o tema que nós vamos falar hoje, né? Como organizar um workshop de gestão de riscos e controles internos, o guia prático. Essa é uma das dores da maioria de especialistas, auditores, empresários, de como dar o primeiro passo na organização ou da organização de um workshop. Gestão de riscos e controles internos, até porque é um termo técnico, né? Gestão de riscos não é comum para todos e controles internos também não é um conceito muito bem disseminado ali dentro das empresas. E a minha função aqui é trazer essa percepção, essa lógica, essa ideia dos primeiros passos para que você evite erros fatais simplesmente pelo fato de começar a conscientizar os seus profissionais e organizar workshops de riscos e controles, e também transformar a gestão de riscos de uma forma eficaz na sua empresa. Mas você sabia que 60% das empresas que falham em gerenciar riscos acabam enfrentando crises financeiras gravíssimas? E esse é o pior. Muitos dos problemas poderiam ser evitados com uma boa governança, com gestão de riscos, com controles internos. Nesse vídeo, você vai aprender os primeiros passos de como organizar um workshop que vai transformar, com certeza, o seu negócio, a sua empresa. Muito prazer, eu sou o Leandro Jesus, especialista em governança, riscos e compliance, e eu vou te ensinar a organizar um workshop de gestão de riscos e controles internos para que sua empresa garanta a organização, a melhoria de processo e, por si só, minimize a materialização dos riscos para não impactar ali o seu resultado. Eu já treinei mais de 3 mil alunos ao longo de 20 anos de carreira, como professor universitário, como mentor, e também já atuo há 25 anos com consultoria e auditoria, e hoje, se você me permite, eu vou ser o seu mentor, e se você não me permite, esse não é o canal para você, que certamente você não gosta de cultura de riscos e controles. Fique super à vontade para acompanhar ou para não acompanhar. Você que está aqui vai acompanhar e gosta do tema. Eu queria falar para vocês que um workshop de riscos e controle é uma oportunidade única, mais única, para disseminar a cultura de governança de forma eficaz dentro da sua empresa. O objetivo aqui do BBF, do Básico Bem Feito, é fortalecer os princípios de risco, controles internos e preparar a sua equipe para identificar, mitigar, comunicar os riscos de forma eficiente. Tem uma pesquisa da PwC que revelou que 45% das empresas que implementam workshops de gestão de riscos têm maior eficiência na identificação e maior confiança nas estratégias de mitigação dentro da empresa. Essa pesquisa deu esse norte para sinalizar o que, no final do dia? Que possivelmente a sua empresa não está participando de 45% das empresas que implementam um workshop. Nada mais é do que dar o primeiro passo no final do dia para implementar um workshop. Por si só, como eu já atuo com esse tema há muito tempo, alguns de vocês que vão passar por aqui já me conhecem, já foi meu aluno, já foi meu mentorado, já foi meu cliente por si só, eu escrevi um livro sobre cultura, riscos e controle. Esse livro ele é base dos meus treinamentos, dos meus workshops, de todos os estágios de maturidade, de treinamento que eu passo ali, introduzo dentro das empresas. Ele tem a via digital. Eu vou deixar no link aqui para vocês o link da via digital, que é bem mais acessível, e também vou deixar o link aqui para vocês da via impressa, para quem gosta. É um livro que ele tem ali 130 páginas, ele é direto ao ponto, ele é bem intuitivo, tá? Para que você que está tendo o primeiro contato e está pensando em organizar um workshop, aqui tem alguns insights, fotos, informações, estrutura para que você introduza de uma vez por todas a cultura de riscos ali dentro da sua empresa. Fica a dica e tem funcionado bem nos meus exercícios. Quando nós falamos de cultura de riscos como princípio basilar e fundamental dentro das empresas, nós temos que pensar em como aculturar sobre riscos e controles e, ao mesmo tempo, olhar para a questão da ética organizacional. E já te convido para você visitar aqui no nosso canal um vídeo que eu fiz sobre cultura organizacional e ética organizacional dentro de um módulo do BBF Compliance. Inclusive,
O link da trilha do BBF em Compliance vai ficar aqui na descrição para você. Se você tiver interesse em acessar mais de 20 módulos ali e mais de 4 horas de videoaula gravada dessa trilha, vai ter o link aqui abaixo também, que eu falo bem ali sobre cultura, ética, compliance e programa de compliance. A base de qualquer workshop eficaz, ela começa com a criação de uma cultura ética e de comprometimento com a governança dentro das empresas. É claro que o tom é sempre o do topo, né? O trabalho que ele tem que ser patrocinado pela alta administração, pelos diretores e pelos principais líderes no primeiro momento. O tom do topo, que vem de cima, o tom da liderança. Para quê? Para elevar cada vez mais os níveis de governança dentro das empresas. Empresas não éticas não têm essa preocupação, mas se você é um empresário que prisma pela ética, pela cultura, pelos bons costumes, pela conduta, pela transparência e garantir a sua imagem e reputação no mercado, certamente você tem a preocupação com a cultura ética. Empresas que promovem valores éticos sólidos, elas reduzem riscos operacionais até 35%. O que nós estamos falando aqui no final do dia? O que é o risco operacional no final do dia? Vem para a tela comigo, que eu quero demonstrar para vocês sobre realmente o que é o risco operacional, para você ter a noção, né, a ciência exatamente do que nós estamos falando ali no final do dia. Deixa eu projetar aqui um slide para vocês, para mostrar para vocês os 4 principais tópicos quando nós falamos de cultura, e na sequência nós vamos falar um pouquinho de cultura ética aqui para vocês saberem. Então vamos lá. Quando nós falamos de cultura, nós temos que ter em mente 4 principais, e tem mais, mas 4 principais tópicos quando nós falamos de cultura no final do dia, né? Quando nós falamos de cultura, 4 principais tópicos. Quais são esses 4 tipos de cultura organizacional que toda empresa tem? Cultura de poder, cultura de papéis, cultura de tarefas e cultura de pessoas. Já te convido para assistir outros vídeos que eu falo de cada um desses tipos de cultura que você tem que identificar urgentemente ali dentro da sua empresa. Esses temas vão ajudar, mas vão ajudar e muito a você identificar qual que é o tipo de cultura que você tem para você já estruturar todo esse processo dentro da sua organização. Vamos à tela aqui, então. Informático, coloca na tela informático para nós aí, telinha, para representar aqui exatamente essa questão do risco operacional que toda empresa tem que ter essa preocupação aqui no final do dia. Bora lá. Bora aqui para a nossa tela. Quando nós falamos em risco operacional, né, e lembra o que falei com vocês aqui, né, empresas que promovem valores éticos sólidos reduzem os riscos operacionais até 35%, como demonstrado no estudo da Deloitte, uma das principais empresas do mercado de consultoria e auditoria. O que significa 35% dos seus riscos operacionais sendo comprometidos por você não atuar com valores éticos? Vamos lá. Toda empresa nós temos 4 principais riscos. Quais são esses 4 principais riscos, Leandro? Primeiro, risco estratégico. Segundo, risco financeiro. Terceiro, risco de compliance. E o quarto risco aqui, operacional. Vamos falar um pouquinho mais sobre risco operacional? Então, vamos lá. Quando nós falamos aqui de risco operacional, nós estamos falando basicamente de alguns pilares importantes, mas os principais, nós estamos falando de pessoas, nós estamos falando de processos, nós estamos falando de sistemas. Risco operacional não tem como não olhar e pensar em pessoas, sistemas e processos. No final do dia, o que nós falamos aqui são eventos internos e eventos eternos que toda empresa tem no final do dia, tá? É a forma que nós identificamos como o risco operacional ele pode se materializar ali dentro das empresas. Quando nós olhamos para um mercado regulado, como Banco Central Brasil, lá no Banco Central, um bom tempo atrás, eles criaram uma resolução chamada risco, deixa eu voltar aqui, uma resolução chamada 33, ela foi atualizada, vocês busquem atualização aí na internet. Resolução 3380. Exatamente qual que era a preocupação inicial lá no início dos anos 2000, lá, com a Basileia. Basileia da cidade de Basileia mesmo, lá foi promulgada lá, foi pacificada lá,
a resolução 3380, ela é um dos primeiros pilares da Basileia, onde a preocupação inicial ali era o risco operacional nas instituições financeiras, nos bancos. Por quê? Ali foram definidos 8 tópicos que nós observamos na questão de erros, fraudes no sistema bancário com relação à questão do risco operacional. Então, sempre quando nós falamos de risco operacional, com 35%, simplesmente pelo fato de não observar a questão da cultura e a conduta ética dentro das empresas, nós estamos dizendo que, basicamente, nós não temos processo estruturado e nós não temos uma preocupação com as pessoas que não estão sabendo que existe um código de ética de conduta, um processo de integridade, um programa de integridade, e também nós não temos um sistema, um canal, por exemplo, um canal de ética e de denúncia, que faça com que as pessoas sigam o processo, simplesmente por esse fato. E o porquê que ter OP de gestão de riscos e controles internos dentro das empresas ajuda. Ajuda porque as pessoas vão seguir ali um processo. Só que esse processo tem que ter alguém reforçando esse processo cada vez mais ali dentro das empresas. Tem que ter a cultura, tem que ter o treinamento, tem que ter a disseminação. E, normalmente, quem faz essa disseminação, quem que é o responsável, são os tomadores dos riscos, alta administração, diretoria, os gerentes. É alta administração e o corpo diretivo e a gestão. Então, basicamente, quando nós falamos ali em conscientização, nós voltamos para a tríade: nível estratégico, nível tático e nível operacional. Quem que é o primeiro responsável por dar o tom do topo, por disseminar a cultura, por participar, por patrocinar, por definir orçamento, por garantir que vai ter a conscientização em resposta, a gestão de riscos, controles internos, o programa de integridade, a LGPD, lavagem de dinheiro, entre outros temas de conformidade dentro da organização. No primeiro momento, são os líderes, presidente, diretores, vice-presidentes, conselho. E na linha tática, são os gestores. Porque quem são os donos dos riscos? Os donos dos riscos, risco, são os gestores dentro da empresa. E são essas figuras que tem cada vez mais, caso você não tenha uma segunda linha, né, a segunda linha no modelo das 3 linhas, é a parte consultiva da empresa, é a linha de gestão de riscos, de controles internos, de compliance, segurança da informação. E essa linha auxilia os gestores na produção, na construção ou no desenho de quê? Do seu workshop de riscos e controle. Agora, essa responsabilidade continua sendo do gestor, mas eles podem pedir para a segunda linha para ajudar nesse desenho. A terceira linha pode também ajudar, que são os auditores internos, ajudar na orientação, mas não pode ajudar a pegar no braço. Por exemplo, pensando nesse ponto da orientação e da segunda linha, né, que nós temos aqui no quadro, pensando basicamente nesse desenho aqui do quadro, eu tenho um livro, eu vou deixar na descrição o link também da via digital ou da via impressa, um livro que eu escrevi, né, um tempo atrás, sobre o modelo das 3 linhas, já na versão atualizada de 2020, onde dispõe aqui da estrutura das 3 linhas, atribuições e responsabilidades, a declaração, qual que é o princípios, né, os princípios, por exemplo, de governança, né, contextualização, toda a estrutura aqui da auditoria interna, da primeira linha, vai ter aqui a distribuição das 3 linhas e as responsabilidades, vai ter aqui um pouco falando do framework do COSO 2017 também, já na versão atualizada, dada a importância, mas tem uma telinha aqui no livro que eu gosto de dizer sempre, né? Vou até colocar aqui para vocês, ó. A cultura está em suas mãos, você que é diretor, você que é conselheiro, você que é gestor, né? E vocês têm que praticar a arte de cultivar os valores que tem dentro das empresas de vocês, né? A arte de cultivar os valores. Como construir uma cultura organizacional alinhada ao desenvolvimento sustentável. Se você não construir uma cultura organizacional que esteja alinhada com a identidade da sua organização, certamente você não vai ter bons frutos. Como nós estamos falando de workshop, gestão de riscos, e normalmente o workshop, em que momento
basicamente nós temos que aplicar na nossa empresa, no momento ainda que você não tenha a cultura bem disseminada de gestão de riscos e controles internos. É no momento inicial, no momento que você está produzindo e construindo a sua política de riscos, o seu manual de risco, o seu código de ética, os primeiros pilares que ele vai conversar diretamente com a primeira fase, inclusive ali do programa de integridade, da estrutura de compliance dentro ali da sua organização. E normalmente no planejamento, na estruturação, você tem análise de maturidade e realização de treinamentos e conscientização e workshops para todo o time ali na questão da cultura ética dentro da organização. Isso é muito importante, mas muito importante que tem que ter ali a conscientização de todos os pares dentro das empresas. Quando nós falamos de conscientização, muito importante vocês olharem essa telinha que eu vou dispor aqui para vocês. Essa tela ela é muito importante porque o que ela traz para nós aqui? Que a cultura organizacional de uma empresa, ela tem que ter um patrocínio da alta administração, do presidente, vice-presidente e diretoria. Mas se não tiver o envolvimento dos gerentes, dos gestores, dos líderes, né, isso não vai garantir a melhoria de processo, não vai garantir a segurança da informação, não vai garantir que outros fatores sejam colocados, outros valores sejam colocados ali em prática, né? Somente com a participação dos diretores e líderes, processo participativo e construtivo, você vai conseguir identificar se a sua empresa é madura, se não é madura, qual que é o nível de conhecimento dos seus profissionais com relação a risco, e para garantir o nível de conhecimento análise de maturidade, realização de workshop, pesquisa durante o workshop, porque você vai identificar se os seus profissionais são maduros ou se não são maduros ali no final do dia com relação a esse tema. A base de qualquer workshop é a criação da cultura. Se você não aculturar os profissionais, você não vai entender qual que é o cenário que você está na sua empresa. Um outro princípio muito importante no momento que você está desenhando o seu workshop ali dentro da empresa é a questão da identificação e análise dos riscos no final do dia. É a identificação e análise dos riscos no final do dia. Somente com essa fase aqui, você vai ter uma assertividade cada vez maior e melhor no seu workshop dentro da empresa. Para você ter um workshop assertivo, você precisa saber exatamente em que estágio você está dentro da sua empresa com relação à cultura de risco, se tem uma política, se já analisou a maturidade, se você direcionou os líderes para as boas práticas, o próprio workshop, se teve o patrocínio, se eles entendem os principais conceitos, por exemplo, de apetite de risco, tolerância ao risco, exposição ao risco, fatores, riscos, matriz de risco, risco inerente, risco residual, resposta, régua de risco, COSO, ISO, esses conceitos são aplicados dentro dos workshops, processo de gerenciamento de riscos, a evolução dos principais temas dentro da sua organização. Então, vamos lá. Quando nós pensamos no workshop, você tem que considerar na estrutura do seu workshop. E aí, vamos voltar para a tela aqui, para eu demonstrar para vocês. Vou demonstrar para vocês aqui, quando nós falamos workshop, vamos lá, para fechar o nosso entendimento aqui. Estou aprofundando um pouco mais nesse tema aqui, porque quando nós falamos workshop, é importante que vocês tenham essa ciência de que quanto melhor estruturado o workshop, mais assertividade você vai ter ali dentro da sua empresa. Deixa eu projetar a tela aqui para que vocês tenham noção do nível de importância desses tópicos aqui do material. Então, anota um checklist aí, pega uma caneta, deixa sempre ali, aproveita que você está aqui, se inscreve no canal, curte, compartilha e manda para o empresário, para o amigo seu, que esse material vai ser de super valia para ele também dentro da empresa, com essa orientação. Então, vamos lá, os principais tópicos, quando nós estamos falando aqui do workshop, vamos lá, principais tópicos aqui do checklist. Anota aí já a primeira, o primeiro tópico que você tem que colocar aqui é o alicerce. E aqui no alicerce tem que, com certeza, ter todos os acrônimos do GRI. Governança, riscos e compliance. Não pode deixar de ter nenhum desses acrônimos no seu workshop. Próximo tópico aqui, que você tem que colocar aqui, é a política de riscos. Apresentar que você tem uma política de risco. Também não pode ficar fora. Aqui é o seu código. O próximo tópico aqui, você não pode deixar que fique fora, é o processo de identificação dos riscos, pelo menos o risco inerente, que é o risco do negócio. Nesse workshop, você não pode deixar de considerar
tarefas específicas de como tratar os riscos. Tratamento e resposta aos riscos. Outro tópico aqui também, bem importante, deixa eu colocar aqui para vocês, virando a tela aqui, vamos colocar aqui o F, dando continuidade aqui. O tópico F aqui é da comunicação da sua empresa. Por exemplo, como que vai ser o processo de comunicação? Vai ter um sistema de comunicação, vai ter um canal, vai ter um portal, vai ter a disposição ali de gestão à vista, quais são as mídias que você vai comunicar sobre riscos, controles e questões éticas ali na sua empresa. Toda a comunicação tem que ser validada pela administração, pela área de compliance, né? A administração deve cultivar o desejo de informar tudo o que está acontecendo e vice-versa dentro da companhia. O F, e aí o G aqui, para o que vocês têm ali, né? Vocês têm que certificar no workshop em levar conceitos, base ali conceitual, todo o arcabouço, ter uma biblioteca, ter ali um beabá do GRC. Então, BA do GRC, com todas as siglas, acrônimos e descrições ali, para quê? Qual que é o objetivo principal aqui? Que os colaboradores conheçam sobre riscos e que fique bem claro as responsabilidades quando nós falamos de GRC. E aí, para a questão de responsabilidades, vocês têm que saber que tem um modelo das 3 linhas que pode orientar. Quem que é o responsável pela gestão de risco no primeiro momento? São os líderes das áreas, são os gestores. No segundo momento, é a parte consultiva, né? Compliance, risco, controles internos, segurança da informação, que dá suporte e atua na expertise, depois no supervisionamento. E a auditoria interna ajuda a certificar e validar todo esse processo. E a última aqui, do meu ponto de vista, é monitoramento das questões GRC. Você tem que explicar no seu workshop como vai ser monitorado as questões GRC, por exemplo, com os auditores internos, os auditores externos, com a área de GRC dentro da empresa, ou área de compliance, ou área de riscos, ou a própria área de governança. Se tem algum órgão regulador aqui para certificar todo esse processo de gestão de riscos ali dentro da sua companhia. Então, todo esse processo aqui, ele tem que ser cuidadoso e trabalhado dentro da organização para você ter uma comunicação eficiente. Para quê? Identifica os principais riscos, traga para o seu workshop, deixa bem claro da estratégia, né, da questão tática e operacional, da evolução contínua, do monitoramento contínuo, mas qual que é a comunicação de forma eficiente que você vai ter dentro da sua empresa. A comunicação clara em todos os níveis da empresa, né, garante que todos entendam o papel no processo de mitigação de riscos, primeira, segunda e terceira linha. Teve uma pesquisa feita pela Harvard Business Review que aponta que a falta de comunicação eficaz para 50% nas empresas, né, causam erros gravíssimos, né, para que, de certa forma, você não tendo uma estrutura de controles internos de GRC, 50% das empresas incorrem nesse erro por não ter uma comunicação efetiva no final do dia. Organizar um workshop de gestão de risco e controles internos não é apenas uma questão de conformidade, né, de fazer aquela receitinha de bolo, você faz mesmo não gostando, mas não é questão só de conformidade, é uma estratégia essencial para proteger a sua empresa. Né? Como vimos, a cultura ética, identificando os riscos, tendo uma comunicação eficiente, são pilares essenciais que não podem ser negligenciados dentro da sua empresa. Agora, chegou a sua vez de aplicar esses princípios ensinados aqui, entregues para vocês aqui, para você transformar a gestão de riscos da sua empresa, da sua organização e dos seus parceiros, dos seus stakeholders, porque vocês também têm que aplicar o workshop para os seus stakeholders, para todas as partes relacionadas dentro da sua empresa, né? E aí, gostou desse conteúdo? Então já vai curtindo o vídeo, compartilha, faça a sua parte. Está recebendo aqui um material super gratuito e bem denso para você voltar para a sua empresa e ter os principais pilares, né? Os principais pilares, dicas de livros, orientação, caminho, para você se aprofundar cada vez mais nos conhecimentos. Vou deixar também alguns links aqui de trilhas, cursos e e-books, né, para você ter mais informações sobre esse conteúdo aqui, de como organizar um workshop de gestão de riscos de uma vez por todas dentro da sua empresa. E se você precisar de ajuda para organizar esse workshop, eu tenho uma consultoria Accor Consultivo, o BBF, que pode auxiliar com os meus profissionais para ajudar a estruturar todo o plano e a execução e a realização também. Inclusive, esse livro que eu comentei nos meus workshops, que eu ajudo as empresas, eu entrego esse livro aí de brinde para os participantes. E mais uma dica final aqui, antes de fechar esse vídeo. Eu escrevi mais 2 livros, né, que servem de suporte
servem de suporte ali nos processos de conscientização dentro das empresas. Esse livro da matriz de risco, então, se você quer conscientizar os seus profissionais e treinar os seus profissionais com gestão de riscos e fazer a sua primeira matriz, eu tenho esse livro, vai estar o link na descrição da Via Digital também. E se você quer garantir que o seu workshop vai ter consistência, ele tem um livro também escrito sobre network e relacionamento, como você monta um workshop com momentos de relacionamentos e network, aquelas pausas para o café, normalmente, que você faz ali entre intervalo de um conteúdo ou outro, ajuda muito a aproximar os seus líderes, né, a alta administração com gestores e com a linha operacional de forma efetiva. Uma dica final, sempre quando você for organizar o workshop, tenta fazer por nível de conhecimento e da liderança. Monta um workshop específico para alta administração, para diretor e para presidente, vice-presidente, comitê, conselho, outro workshop somente para gerentes e um outro workshop somente ali para a linha operacional. São temas que você tem que trabalhar cada vez mais específico e direcionado. Então, a conversa que nós temos com a alta administração são temas mais técnicos, mais densos, com a gerência são outros técnicos, e com a linha operacional são temas que tem que ficar cada vez mais claro ali para que eles entendam todos os principais temas, né? Te convido ali para continuar seguindo o nosso canal, né? Curte, compartilha. No próximo vídeo nós vamos explorar mais ferramentas sobre o GRC, governança, para que você entenda cada vez mais. Não esqueça de olhar no link aqui as descrições de cursos, e-books e materiais para que você aprofunda cada vez mais o seu conhecimento e dos seus profissionais. Aqui, professor Orlando Jesus, com mais esse tema para vocês, esse super presente, espero que vocês tenham gostado. Grande abraço, espero vocês no próximo vídeo.